O livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 12, verso de número 9. Nós temos aqui um texto onde o apóstolo Paulo recebe uma palavra de Deus que disse. Quando ele fala, e disse-me, isso significa que o apóstolo Paulo ele estava orando e pedindo a Deus uma resposta. Então, quando está aqui escrito, e disse-me, é Deus respondendo o apóstolo Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, Deus é tão perfeito que Ele não escondeu as fraquezas dos homens de Deus. Todos os relatos da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, Deus não esconde os pecados que os homens que Ele escolheu, inspirou a sua palavra neles. Ele não escondeu a falha e o pecado desses homens. Ele deixou relatos escritos para que nós pudéssemos ter o entendimento de que não existe um super cristão, de que não existe uma super pessoa, de que todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas. E eu gostaria que você abrisse no livro de Romanos, no capítulo de número 7, no verso de número 14. Acompanhe aí na sua tradução. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Preste atenção. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que significa tudo isso aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que nós enfrentaremos diariamente uma luta. Aqui nós temos a clareza do que? O nosso interior, o nosso homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. O que é a lei de Deus? A sua palavra. Só que ele diz que a sua carne milita contra este homem. E isso nos traz que nós estamos dentro de uma guerra, diariamente. A nossa carne militando contra o nosso homem interior, ou seja, contra o nosso espírito. O nosso espírito, ele quer estar em comunhão com Deus e ele quer realizar as coisas que Deus deseja. Mas a nossa carne milita contra isso, ou seja, luta contra tudo aquilo que o nosso espírito quer. Ou seja, a nossa carne, ela quer fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então isso nós, até o dia da nossa morte, ou até Cristo voltar,
vamos lutar diariamente contra o pecado, contra cometer o pecado, contra transgredir a lei de Deus, ultrapassar as leis de Deus, contra a iniquidade, aquele pecado que eu sei que é pecado, mas eu faço ele constantemente. Então, todos os dias, nós temos que lutar contra a nossa carne. Essa mensagem ela tem um objetivo, ou 2 ou 3. Eu não sei como você vai receber ela, mas em nome de Jesus, que o seu coração esteja aberto. Primeiro, essa mensagem ela tem um objetivo de nos libertar de todo medo, nos libertar de toda prisão do pecado, nos libertar de todo o nosso mundo do pecado. Porque às vezes nós temos medo de se entregar 100% a Deus. E esse medo nos faz nós estarmos vivendo uma vida na carne. Uma vida a qual nós vamos nos deleitar mais nas coisas da carne do que nas coisas de Deus. E isso tem o objetivo também de fazer você ver que você não é nem mais e nem menos que o seu irmão que está aí do seu lado, do que a pessoa que está no altar, do que a pessoa que está relatada na Bíblia Sagrada. Amém? Então hoje é dia de nós refletirmos sobre tudo isso. Nós temos aqui essa luta que o apóstolo Paulo diz, e ele se declara como miserável, não é? Para quem não sabe, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, um grande evangelista, missionário, que fez coisas maravilhosas para a obra de Deus. E aí quando nós nos deparamos com esse texto, ele se achando miserável, dizendo que aquilo que é bom ele não faz, mas ele quer fazer aquilo que é mal. É porque verdadeiramente a nossa carne está inclinada para as coisas do mal. Não é? Se a nossa carne não estivesse inclinada para as coisas do mal, todas as igrejas na face da terra estariam completamente lotadas nesse horário. Ninguém estaria no crime agora, estaria dentro de uma igreja, adorando a Deus. Mas nós temos essa luta diária e constante. Amém? Glória a Deus por isso. Continue a leitura. Capítulo 8, verso 1. Olha o que diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso traz em nós também uma reflexão. Quando eu tenho uma vida que eu me esforço, eu luto para viver em espírito, traz em mim uma libertação da condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Existem 2 condições que o texto nos dá, e não é talvez, e não é se. O texto está nos dando 2 condições. Primeira condição, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que gostam do diabo, sabia? Tem pessoas que gostam do Satanás. Tem pessoas que gostam do capiroto, da serpente, do dragão. Tem pessoas que gostam do diabo. É verdade, meus irmãos. Tem pessoas que não querem saber de Deus. A própria Bíblia diz que existem os filhos do diabo na terra. É que às vezes a gente anda com pessoas que tentam fazer o bem, que tentam viver uma vida no Espírito. Ontem, essa semana, quem viu? Lá no Rio, mataram um. Essa semana teve 2 execuções.
Todos os dias tem execuções. A cada 1 minuto morre uma mulher. 1 minuto e meio, 1h30, se eu não me engano, acho que é 1h30 por dia. Morre uma mulher assassinada pelo namorado, pelo marido ou pelo amante. Tem gente que gosta do diabo mesmo. Não gosta de Deus, gosta do diabo. Quer viver uma vida com o diabo, é a realidade. Eu não estou falando de pessoas aqui da igreja, irmão. Estou falando que tem gente que não quer viver uma vida com Deus. E assume que quer viver com o diabo. Assume, tem muitas pessoas assumidas, satanistas assumidos aí, grandes homens que a gente conhece na mídia que são assumidos, satanistas assumidos. Agora, por exemplo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Levanta a mão. Aleluia. Que a segunda condição do texto: não andam segundo mas segundo o Espírito. Então essa é a nossa luta constante, andar segundo o Espírito. Nós vamos ver algumas fraquezas e talvez nós possamos estar cometendo algumas delas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 15. A Bíblia ela deixa claro sobre as fraquezas e os pecados que os homens que Deus escolheu cometeu. Você e eu, nós somos escolhidos de Deus. Isso não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar. Isso não quer dizer que nós vamos andar agora com uma auréola aqui em cima, com uma roupa branca, parecendo com um anjinho, não é? Se anjo parece dessa forma. Mas que nós devemos lutar contra esse pecado. E que Deus revela na sua palavra as pessoas e os seus atos, para que nós venhamos a refletir, porque eu quero que você preste atenção nisso. Todos os seus pecados, todos eles, pequenos ou grandes, se é que existe, mas não existe. Pecado é pecado. Todos eles têm consequência. Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso, benigno, para perdoar os pecados. Mas Deus deixa que nós assumamos todas as consequências do pecado. E ainda Deus tem o poder para amenizar a consequência do pecado, se Ele quiser. Mas a consequência tem. Capítulo 2 de Gênesis, na criação do homem e da mulher, Deus ele é claro com Adão e Eva e ele deu uma ordem a Adão. No verso 15 do capítulo 2, nós vamos falar agora sobre algumas fraquezas dos homens e mulheres descritos na Bíblia Sagrada. E tomou, verso 15, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus, sendo Deus, não precisaria dar nenhuma explicação a Adão, se ele ia morrer, se ele ia viver, se ele ia flutuar, voar, cair. Não tinha necessidade, era somente dele dar uma ordem. Dela não comerás. De todas as outras árvores e frutos você pode comer, Adão, mas desta árvore você não pode comer. A primeira fraqueza que nós vemos aqui na Bíblia Sagrada é a da desobediência. Adão e Eva foram desobedientes ao Senhor Deus. Não foi ao pastor,
não foi ao pai, não foi à mãe, mas eles foram desobedientes ao eterno Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Eles cometeram um dos pecados mais abomináveis da Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz lá em Samuel que o pecado da desobediência é como o pecado da idolatria. Eles desobedeceram uma ordem de Deus. Eu gostaria de abrir um parênteses. Você sabia que na lei de Moisés, quando um filho... Hoje não pode nem dar palmada no filho. Quando um filho desobedecia os pais, ele era lançado fora de casa e ele era apedrejado. Ele era apedrejado. Existia um respeito pela pessoa do pai e da mãe. Ali Deus prefigurava ou figurava um pai para Adão e Eva. Mas eles fizeram o quê? Eles desobedeceram à voz de Deus. Nós temos que prestar atenção na nossa vida, e sempre que nós vamos estar em mudanças, é lógico que eu vou no banheiro, eu vou orar para ver se Deus vai falar para mim no banheiro. Tem crente que é assim, para com isso, irmão. Deus não vai falar tudo isso daí para você. Jesus, eu viro à direita ou à esquerda? Isso é fanatismo religioso. Seja liberto disso em nome de Jesus, tá bom, filho? Mas muitas coisas da nossa vida têm que tomar a direção de Deus. Tem que estar atento à voz de Deus. Não pode ir na direção contrária, porque senão existe uma consequência disso. Deus deu uma ordem, não come. O que eles fizeram? Eles comeram. E eles sofreram o quê? Consequência. Consequência. Todos os nossos pecados, meus irmãos, têm consequência. Todos os nossos desleixos têm consequência. É isso que nós precisamos saber. Porque às vezes nós falamos um texto aqui, não pequeis, se pecar, tendes um advogado à destra do Pai, que vai interceder por vós. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a gente às vezes leva isso com a barriga, acha que isso é uma brincadeira. E não é brincadeira. Todo o nosso pecado, todas as nossas atitudes geram uma consequência. Assim como você gosta de ser incentivado, motivado, e quando você toma uma direção correta, você quer que essa direção ela te dê fruto. E você colhe esse fruto. Assim o seu pecado tem consequência. Amém? Então lembre-se disso. Temos aqui a consequência. Depois, no capítulo 3, a serpente engana Eva, Eva come, depois Eva dá para Adão, Adão come, e aí depois eles querem colocar a culpa em outra pessoa. Irmão, por que você fez isso? Eu fiz isso porque minha esposa fez isso. Irmão, por que você fez isso? Eu fiz isso porque meu esposo fez isso. Não, irmão, por que você está aí fazendo isso? Eu fiz isso porque o governo faz isso. Vai levando a culpa, jogando a culpa em todo mundo, mas não assume a sua responsabilidade diante de Deus. Você quer ter crédito com Deus? Assume os seus pecados diante dEle. Rasga o seu coração na presença dEle. Amém, meus irmãos? Uma das consequências que nós vamos ler agora, Gênesis capítulo 4, gerada na família de Adão. Gênesis capítulo 4, verso de número 3. Além de Adão e Eva receberem a consequência, eles foram expulsos ali do jardim. Eles não puderam mais comer a árvore da vida, e a árvore da vida dava a eles uma vida eterna. Eles então foram expulsos do jardim para trabalhar demais, excessivamente,
para comer do seu suor, eles ganharam mais uma consequência da sua atitude. Olha aqui, verso 3 do capítulo 4 de Gênesis. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Olha a outra consequência do pecado. O pecado de Adão e Eva vai gerando consequências na humanidade. O que aconteceu aqui? Um irmão se irou contra o outro. Um irmão teve ciúmes do outro. Um irmão teve ódio do outro. Não é raiva, tá? Raiva quem tem é cachorro. É ódio. O ser humano é ódio, tá bom? O ser humano que tiver raiva tem que tomar aquela vacina antirrábica. Não é raiva, é ódio. Um irmão teve ciúmes. Um irmão teve ódio. Um irmão teve inveja. E isso acontece no ser humano. Inveja da outra pessoa. Ira da outra pessoa. Ódio por causa da outra pessoa. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, nós temos que ser libertos de tudo isso em nome de Jesus e rasgar o coração da presença de Deus e virar crente verdadeiro. Esse negócio de inveja, que é uma obra da carne, ódio. Que negócio é esse? Um irmão tem ódio do outro. Eu nunca vi isso, irmão, na igreja, a Bíblia Sagrada. Isso daqui gera assassinato. O primeiro assassinato na Bíblia Sagrada, um irmão mata o outro. Eles eram a segunda geração na terra. Imagine a de agora. Por causa do que, irmãos? A ira, a cólera. Tem pessoa que não pode ver o outro bem, que fica assim, fica irado, fica com ódio. Pelo amor de Deus, meu irmão. Viva a sua vida em paz, em alegria, seja livre no Espírito de Deus, seja tranquilo, em paz. Olhe para o outro, se ele está bem, glória a Deus. Se ele não está bem, ore por eles. Deixa ele ser uma bênção nessa terra. Mas a pessoa se incomoda com o outro. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de se incomodar com o outro. Vamos ajudar, vamos orar, vamos interceder. Aí vira o incômodo vira a inveja vira o ciúme vira o ódio, e vira uma morte espiritual, um assassinato. É uma bola de neve, são as fraquezas dos seres humanos. Em nome de Jesus, se algum de nós, eu ou você, estamos aqui com um ódio, com inveja de alguma pessoa, hein? Meu irmão, hoje é noite de nós dobrarmos aqui o nosso joelho perante o altar de Deus e pedir: Deus, eu não estou conseguindo tirar esse ódio do meu coração. Seja sincero e transparente, que Deus é misericordioso para ver que você sozinho não está conseguindo tirar isso do seu coração. Nós viemos de um mundo, irmão, um mundo podre, que era a lei do passar rasteira. Nós viemos carregados com uma bagagem que nós precisamos largar essa tralha no meio do caminho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Larga essa sua tralha para trás em nome de Jesus, porque se você tiver com a tralha, você vai ser condenado, vão te pegar no flagra. Larga essa tralha em nome de Jesus. Seja livre disso. Nós temos aqui um assassinato logo no início da Bíblia. Esse cara era louco. Esse cara tinha problema psicológico, tinha que passar num psicólogo. E aí ele pega e mata o irmão, só porque Deus não se atentou para a oferta dele. Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos ser livres dessa questão de um ficar... Para com isso e nem olhar as pessoas do mundo. Deixa eles lá. Vai orando por eles. Tem crente que tem inveja de cara do mundo. Estou na igreja, esse miserável aí andando de carro zero, eu pegando ônibus, com esse carro velho, esse pneu furou. Pelo amor de Deus, o cara trabalhou, estudou de dia e de noite. Ele merece, o sol nasce para todo mundo. Vai estudar, vai se dedicar em nome de Jesus e vai ser uma bênção também, com a bênção de Deus, que não acrescenta dor na sua vida, meu irmão. Isso é uma bênção em nome de Jesus. Amém. Primeira fraqueza da humanidade, a desobediência. Segundo, a ira, o ódio e a cólera do ser humano. Terceiro, abra aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 9. Deus deixou na Bíblia, irmão, toda a fraqueza do povo, que é para a gente ver que nós precisamos se consertar também. Verso 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. O que ele fez? Ele bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Noé gostava de umas birita a mais, irmão. É uma das fraquezas dos seres humanos. A pessoa que foi alcoólatra, que teve problemas seríssimos com a bebida, quando ela vem para Cristo, ela é liberta, ela é transformada, e essa pessoa ela não pode colocar uma taça de vinho na sua boca. Tem pessoas que não têm problema de tomar uma taça de vinho. Vai numa reunião, num jantar, toma meia taça de vinho, já não quer, não gosta, não teve nenhum problema. Mas tem pessoa que se tomar uma taça de vinho, ela toma logo um caminhão, um tonel. Ela mergulha dentro do tonel e não quer sair. Tinha muita gente aqui assim antigamente. Mas glória a Deus, nós somos nova criatura. Oh, aleluia! Amém, eu também sou livre. Nós fomos livres disso. Mas aqui Deus ele nos mostra que Noé, ele bebeu a tal ponto de tirar toda a sua roupa. Ficou bem louco Noé, irmãos. Ficou bem doidão. Encheu a cara e tirou a roupa. Mas o que nós temos aqui? Uma fraqueza. E às vezes as nossas fraquezas, quando nós ainda não somos libertos, ou nós não queremos ser libertos, porque existe uma condição. Às vezes a pessoa teve problemas químicos, com drogas, com álcool. Tem pessoas que têm problema, que depois nós vamos falar outro tipo de problema, e ela às vezes não quer se libertar. É uma decisão que ela tomou. Quando a pessoa fala, não quero, Deus, ele é um gentleman, um cavalheiro. Deus, ele não vai agir na vida dessa pessoa porque ela tomou uma decisão, ela se decidiu, e a Bíblia diz que Deus, ele deu o livre-arbítrio. Eis que te dou dois caminhos, o caminho de vida para que vivas e o caminho de morte. Sugiro, pois, que vai
pelo caminho de vida. E tem pessoas que não querem se libertar. Tem pessoas que querem viver uma vida daquele jeito. Querem vir na igreja, acha legalzinho, mas não querem ter uma decisão de ser liberto. Então aquela pessoa vai continuar vindo para a igreja e a vida dela não vai haver uma transformação. Porque ela não quer essa transformação. Ela quer continuar se embriagando aí pelos cantos. Ou se embriagando pelos cantos, ou fumando. É a mesma coisa, vamos se dizer que pode ser a mesma coisa. Vícios que provocam males ao templo do Espírito Santo. Então estas pessoas jamais podem tomar nem 5 ml de nada que contenha álcool. Porque isso pode ser um abismo, e um abismo leva ao outro abismo. Então ela tem que ser ciente, a minha fraqueza é a bebida, então eu não vou me aproximar da bebida. A minha fraqueza foi a droga. Então eu tenho que estar conscientemente que hoje eu estou fortalecido pelo Espírito para mim se aproximar de pessoas que são usuárias. E eu tentar ali na força do Espírito trazer elas para Jesus. Porque se a pessoa for fraca, e nós levamos uma moça lá, ela foi para a clínica, saiu com 7 meses da clínica, já se achando a super Mulher Maravilha. Não deu 3 meses, ela já estava pior do que a primeira vez que ela foi. E quando ela foi para usar, ela me ligou e falou assim, eu estou aqui na boca e estou falando de Jesus para 2 pessoas, vem aqui. A hora que nós chegamos lá, ela já estava com a droga na mão para usar. Então a fraqueza dela é essa. Talvez a sua fraqueza foi algum tipo, foi uma bebida, ou foi uma droga, ou foi o cigarro. Você não pode se aproximar mais disso, porque essa é a sua fraqueza. Amém? Vamos lá, mais uma, Gênesis capítulo 12. Olha aí, Gênesis capítulo 12, versículo 10. A Bíblia Sagrada é maravilhosa, porque ela não esconde nada de ninguém. A Bíblia Sagrada está aí para revelar aquilo que nós precisamos nos consertar diante de Deus. Gênesis capítulo 12, verso 10. Acharam? E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então, o homem de Deus, que foi um homem de Deus, que Deus escolheu na terra, e a Bíblia diz que através de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, quando Deus chama Abraão e faz-lhe promessas. Então, este mesmo homem que recebeu uma palavra de Deus, uma profecia do próprio Deus, que ele seria um homem, que a sua geração seria muitíssimo grande, que todas as famílias da terra seriam benditas. Ele pega a sua mulher, está tendo fome na cidade dele, ele desce para o Egito, e aí quando ele está chegando no Egito, a sua mulher era muito bonita, aí ele fala assim, bem, o negócio é o seguinte, apertou o calo, se a gente chegar lá e você falar que é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você. Então você fala que você é minha irmã e está tudo certo. Tem gente que não consegue parar de mentir, meus irmãos. É uma mentira atrás da outra. É uma mentira para cobrir a outra mentira e para cobrir aquela outra mentira que foi falado. E vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. A hora que ele viu,
Ele já não sabe o que é mentira, o que é verdade. A mentira já virou verdade, a verdade já virou mentira e é uma bagunça, é um rolo. Aí ele começa a ser descoberto em todas as suas mentiras. Então, quando nós vemos para Cristo, e para nós não sermos condenados, porque nós somos novas criaturas, nós temos uma vida com Cristo, nós comemoramos e relembramos a morte do Senhor, que cada mentira nossa foi uma chicotada em Jesus, foi um castigo em Jesus, o peso da cruz foi por todas as nossas mentiras. Quando nós temos conhecimento disso, nós começamos a morder a nossa língua, e quando nós formos mentir, você morde ela, vai mordendo até rasgar ela, e você não vai mordendo mais. Aí você para de mentir. Não pode, meus irmãos. A Bíblia diz que mentiroso, que Satanás é o pai da mentira. Quando nós estamos em Cristo Jesus, por mais que a verdade doa a nós temos que ser verdadeiros. Eu trabalho com vendas. Direto meus fornecedores atrasam os produtos para mim. Tem cliente que me liga me xingando de tudo quanto é nome que você imagina, irmão. De tudo quanto é nome, é de porco para baixo. É verdade. De porco para baixo. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar a verdade, eu tenho que escutar, eu tenho que ficar com a minha boca calada e falar: você está certa, está acontecendo isso, eu estou buscando resolver, mas está atrasado mesmo o material, vou te entregar, você vai gostar e pronto. Quando chega o material, ela me liga: nossa, ficou lindo, maravilhoso, muito obrigado pela ajuda. Inverte a situação. Mas eu não posso ficar mentindo para o meu cliente. Porque um dia, se eu chego lá e eu falo de Jesus para ela, ela vai falar assim: nossa, mas você não mentiu aquele dia para mim, falou que o material já estava na porta, não tinha nem começado a confeccionar ainda, e você vem falar de Jesus para mim? Você é um mentiroso, rapaz. Sai da minha frente. Então não podemos cair nesse laço de Satanás. Tá uma confusão, tá uma bagunça, desaparece. Não sabe o que falar mais? Enfia a cabeça na terra, desaparece, para não cair no laço do passarinheiro. Amém? Não fica com mentirinha, irmão. Para com isso, em nome de Jesus. O seu nome no reino espiritual está como filho de Satanás. Aconteceu o que aconteceu, fala a verdade. Amém? Então Abraão era mentiroso, ele precisava ser tratado por Deus. O homem que recebeu uma das grandes promessas de Deus, ele era mentiroso. Nós passamos por um beberrão, depois nós caímos no mentiroso. E são todos homens de Deus, mas tinham as suas fraquezas. E se a sua fraqueza hoje for a mentira, se ajoelha perante o altar de Deus e fala: Deus, eu não consigo parar de mentir, eu tenho um problema sério no meu caráter e eu preciso que o teu Espírito trabalhe no meu coração e no meu caráter. Meu irmão, você vai ser liberto em menos de... rápido, porque você está confessando diante de Deus a sua incapacidade de parar de mentir. Amém? Glória a Jesus. Depois de Abraão, nós temos muitos outros homens. Nós temos homens que se importavam com a bênção dos outros, como o profeta Jonas. Deus mandou Jonas ir pregar numa cidade, porque Deus queria salvar uma cidade. E o profeta era murmurão. Tem pessoas que não têm uma fraqueza muito grande, não para de murmurar, meu irmão. Fica murmurando, nada está bom, nada é suficiente. Tudo que Deus faz ainda não é suficiente para a vida daquela pessoa. Pelo amor de Deus, para com isso de murmurar, de reclamar. Vai lá para a Somália, fica lá 1 mês na Somália, por favor. Eu faço questão de pagar a sua passagem só de ida. Para você ficar 1 mês na Somália. Tem pessoas que nada que Deus faz é o suficiente, que nada que o irmão faz é suficiente. Tudo reclama, tudo murmura, nada tá bom, essa comida não tá boa, essa roupa não tá boa, essa igreja não tá boa, esse pastor não tá bom, esse irmão não tá bom, esse carro não tá bom, o tempo não tá bom. O tempo realmente não tá bom.
e nada está bom. Pelo amor de Deus, irmão, seja liberto de murmuração. Esse profeta, outros profetas, Jonas, Elias era um murmurador. A pessoa que parece que não quer o bem. Pelo amor de Deus, seja livre disso também hoje, da murmuração. Seja liberto disso, seja satisfeito com a sua vida, seja pleno. Deus tem a plenitude de vida para nós. Não são riquezas, ouro, cristais, pedras preciosas, é a plenitude do Espírito em nós, que sacia a nossa alma. Se você está com um problema na sua alma, é falta da presença do Espírito dentro de você. Amém? Ainda nós temos Davi. Davi foi o pior de todos. Um rei conforme o coração de Deus. Mentiroso, adúltero e assassino. Olha a fraqueza desse homem. Mentiroso, adúltero e ainda por cima um assassino. A fraqueza de um homem que a Bíblia diz que foi conforme o coração de Deus. Talvez nessa noite, meu irmão, você está cometendo coisas que têm desagradado ao Senhor. Talvez eu estou cometendo também. Isso é para todos nós, não é para um ou para outro. É para todos nós, eu estou incluso, qualquer um que está aqui dentro está incluso, o pastor, o que está lá fora, qualquer um de nós está dentro disso. Coisas que você está cometendo, que você está fazendo, que você sabe que é errado, que você tem se incomodado, que o teu coração tem se incomodado com isso, que o Espírito de Deus tem te incomodado. Essa é a noite de nós clamarmos a Deus e sair dessa condenação do pecado em nome de Jesus. Isso não significa que você amanhã não pode cometer um pecado. Mas essa mensagem é para que você reflita, para que você se esforce e lute para não pecar, para ter uma comunhão plena com Cristo. Amém, meus irmãos? Davi, sendo mentiroso, um prostituto, um adúltero, um assassino, ele ainda recebeu o perdão de Deus. Sabe por quê? Sabe por que ele recebeu o perdão de Deus? Nós lemos lá no Salmo 51, depois vocês lêem. Davi rasga o seu coração na presença de Deus, confessa o seu pecado, clama pela misericórdia de Deus. Enfim, faz aquilo que Deus quer que eu e você nessa noite venhamos a fazer, confessar os nossos pecados, ser limpo pelo sangue de Jesus e viver uma nova vida com Cristo. Lógico que nós temos os nossos defeitos, meu irmão. Ninguém aqui é super crente, super cristão. Lógico que nós cometemos erros e falhas, porque nós somos seres humanos. Mas certas coisas, certos pecados, nós não podemos mais ficar cometendo, porque se torna isso uma burrice cristã. Nós não somos nécio, a palavra nécio é ignorante, nós não somos ignorantes, nécios. Nós somos inteligentes, porque nós estamos aqui essa noite, então isso significa que nós somos inteligentes. E que nós queremos viver uma vida nova com Cristo. E se eu quero viver uma vida nova com Cristo, mas eu ainda não estou conseguindo, isso não é ruim para você. Livre-se desse peso nas suas costas, que você é um pecador miserável. Livra-se disso também. É para você se esforçar sim de não pecar, porque Deus, Ele tem um poder para te perdoar. E Ele tem um poder ainda para poder te beneficiar com uma nova vida a cada dia. Basta nós termos e tomarmos essa decisão. Amém? Tem muitas outras fraquezas e cada um sabe a sua fraqueza. Não precisa a gente ficar relatando aqui todos os tipos de fraqueza existente.
ninguém aqui é imaturo, todos sabem os seus defeitos, as suas fraquezas, os seus pecados. Ninguém aqui também está para apontar o outro, ninguém tem essa condição de ser juiz, réu, ninguém aqui tem essa condição. Quando nós vivemos com Cristo, nós temos essa novidade de dia. E Ele vai dando a condição, irmão, é tão sobrenatural que a hora que você já viu, você já tem prazer de falar a verdade. Você já tem o prazer de agradar ao Senhor. Isso se torna natural na nossa vida. Isso não quer dizer que nós somos super. Mas as coisas do Espírito vai se tornando natural na vida da pessoa que vai se aproximando de Deus. Amém? Olha aqui, irmãos. Feche os seus olhos nessa noite. Vamos orar. E nós já vamos para a ceia do Senhor. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. E o Senhor não deixou passar nenhuma fraqueza dos homens que o Senhor escolheu para fazer a tua obra. Noé, como um grande homem de Deus, como um grande milagre que aconteceu, meu Pai, dele ter construído aquela arca. E tantos outros homens, Davi, os profetas, os reis, os discípulos, Senhor, todos eles tiveram tantas falhas, tantos pecados ali relatados, mas eles tiveram algo importante na vida deles. Eles decidiram rasgar o coração na tua presença, eles decidiram mudar, eles decidiram viver uma vida com Cristo. E nós queremos isso, Senhor, nessa noite. Talvez nós não estamos conseguindo, Senhor, abrir o nosso coração o suficiente para que o Senhor venha nos limpar essa noite, para que o Senhor venha arrancar de nós esse peso das nossas costas. Mas em nome de Jesus, Pai, tira o peso das costas dessa pessoa que está angustiada, que está aí, Senhor Deus, com o coração apertado. Venha com o teu poder, Senhor, trabalhar em nossa vida, nos nossos corações. Nós sabemos, Senhor, que temos todos os defeitos, que fazemos coisas desagradáveis. Por isso nós convidamos o teu Espírito Santo nessa noite a nos ajudar, Senhor, a viver uma novidade de dia, cada dia, e não estar condenado com o pecado, mas ser livre, Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus, Papai querido, nos purifica de todo pecado. E nós iremos, Senhor, na noite de ceia, que é hoje, no momento da ceia, a hora que o pastor pedir para nós dobrarmos o nosso joelho, nós vamos confessar os nossos pecados. E aqueles que nós não estamos conseguindo abandonar, ainda assim nós vamos confessar, Senhor, e pedir que o teu Espírito nos ajude a se livrar, Senhor, desse pecado e viver uma novidade de dia, sabendo, Senhor, das nossas limitações e das nossas falhas, mas uma nova vida, Senhor, no sobrenatural com Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe e te ajude, te capacite a viver essa nova vida, em nome de Jesus. Que você possa, irmão, ser sincero. Só seja sincero perante a Deus. Amém? Às vezes nós escondemos algumas coisas de uma pessoa ou de outra, mas de Deus nós não escondemos. Que Deus te abençoe e que te ajude nessa caminhada em nome de Jesus. Amém?